continuidade na noite, nós gostaríamos de convidar ele que é ex-defensor público do Estado de Alagoas, advogado, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Ciências Criminais pelas faculdades Jorge Amado e professor da Escola de Magistrados da Bahia, professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público da Bahia e professor da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes, professor da Faculdade Baiana de Direito nos cursos de graduação e pós-graduação e professor da Rede de Ensino LFG. Me ajudem a receber o doutor Nestor Távora com o tema Justiça Penal Consensual. Bem, muito boa noite. Eu peguei um atalho errado ali atrás, mas deu tudo certo. É um prazer estar aqui, enfim, uma grande responsabilidade e falar de um tema extremamente empolgante, inquietante. Cumprimento todos os membros aqui da banca, os presentes, aos nossos alunos, que são sempre a grande fonte de inspiração para continuarmos debatendo o direito processual penal e tratarmos de algo que está na ordem do dia, seja por proposta legislativa, por resoluções, que é a justiça penal do consenso, aquilo que está por vir, aquilo que está sendo discutido nos tribunais superiores, o que o Congresso vai trazer como nova realidade, e talvez uma grande inquietação, que é aquilo que os senhores estão visitando nos bancos de graduação, eventualmente pode não servir para nada num futuro próximo, e quando eu falo em proximidade, talvez o ano que vem, ou no mais tardar daqui a 2, 3 anos, porque mudaremos a maneira de interpretar o direito processual penal e administrar a justiça penal. Percebam que nós temos no Brasil aproximadamente 100 milhões de processos. Fazendo uma conta simples, com 200 milhões de habitantes, e para cada processo, autor e réu, significa que, direto ou indiretamente, de maneira consciente ou inconsciente, todos nós temos um processo. E essa realidade é preocupante porque não conseguimos mais dar vazão às demandas que são apresentadas. Somos o país do mundo com mais tipos penais, vivemos uma inflação de tipos penais, qualquer microsistema precisa do direito penal para se autolegitimar, e é só você consultar rapidamente, qualquer código você tem um capítulo dedicado ao direito penal e ao direito processual penal, qualquer estatuto, toda inovação normativa reclama o direito penal como uma forma de autoafirmação. Infelizmente, nós acabamos dedicando muito tempo para tipos penais de não tanta relevância, com bens jurídicos de duvidosa qualidade quanto ao repouso no direito penal, e o fato é, temos uma sensação de absoluta impunidade, um clamor pelo recrudescimento da lei, um tratamento penal mais áspero e, principalmente, novas possibilidades de encarceramento. Vocês estão acompanhando, o Supremo Tribunal Federal está julgando a possibilidade ou não da execução provisória da pena. Inclusive, a ministra Rosa Weber, que, na minha ótica, será o voto de Minerva, hoje se manifestou contra a execução provisória, e a polarização onde nós estamos inseridos já fez com que nas redes sociais, na imprensa, todos se sintam à vontade de emitir opinião. É interessante que ninguém conversa em bar sobre direito tributário, sobre direito ambiental, mas todo bêbado tem uma opinião a dar sobre direito penal, o que incomoda substancialmente, porque temos muitos aventureiros e tantos outros estelionatários do direito, o que me permite aqui chamar a atenção no primeiro item: desconfiem daquilo que nos é vendido no dia a dia, daquilo que nos é apresentado. Tenha uma visão própria, uma visão que nos permita evoluir um pouco no tratamento da matéria, porque me parece que nós não temos mais gordura para queimar. O brasileiro, ele promove reformas no sangue. Você pode olhar, a reforma da Previdência foi aprovada no dia de ontem e o Brasil precisou colapsar, nós precisamos falir o país para promovermos uma reforma. O direito penal também faliu. E me parece, se não pelo juiz Sérgio Moro, mas pelo menos pelo ministro da Economia, precisaremos promover uma reforma, senão em 2021 teremos 1 milhão de presos. A Bahia é o país que menos paga por um preso no Brasil. Para o maior, pagamos aproximadamente R$ 5.100 nas parcerias público e privadas de administração do estabelecimento prisional. E se for menor infrator, R$ 9.000 mês. Então é uma cifra bastante expressiva
para um sistema que, infelizmente, nos traz um resultado pífio, com índices de reincidência, a depender do tipo penal, superiores a 80%. Então, trouxemos, com a Constituição Federal de 88, mas precisamente no artigo 98, inciso 1, a possibilidade não da justiça conflitual, e sim da justiça do consenso. E, à época, idealizamos, inicialmente de maneira bastante embrionária, os chamados juizados especiais criminais. E o consenso foi trazido para o juizado com a possibilidade de transação penal e, na minha ótica, da própria suspensão condicional do processo. Eu não quero construir uma palestra dogmática, mas com a transação penal para crimes com pena de até 2 anos, numa audiência preliminar, numa mesa de barganha, o Ministério Público oferta uma medida alternativa que, se for aceita pelo suposto autor do fato, ele não será processado formalmente. À época, a nossa doutrina aplaudia de pé a Lei 9.099 de 95, vendida como uma nova lei para evitar o processo penal regular. E alguns chegam a dizer que a lei dos juizados é uma lei garantista. Não tenho como assimilar essa ideia. É inimaginável que continue a existir no Brasil uma lei de contravenções penais. É inimaginável que tenhamos um tipo de persecução penal onde bens jurídicos que poderiam ser alocados em outros ramos do direito continuam trazendo para mentes brilhantes, para órgãos ministeriais, defensores públicos, advogados, um tratamento diante de tipos penais que são caríssimos em termos de gestão e de pouco ou nenhum resultado prático quanto à reprimenda pretendida. Não que se deseje, obviamente, que a reprimenda não exista, mas certamente, se os tipos penais não forem higienizados, continuaremos desfocando aquilo que é essencial no combate à criminalidade e enxovalhando as promotorias de justiça, as delegacias, as defensorias públicas e, naturalmente, os escritórios de advocacia, na suposta tutela de bens jurídicos, quando na prática estamos fragilizando a nossa pretensão de convívio harmônico em sociedade. Então, o que me parece é que, primeiro, nós exigimos uma responsabilidade quanto a uma reforma no direito penal, uma filtragem necessária para que depois eu possa pensar com mais vagar e cuidado numa justiça penal do consenso. Como imaginar que fabricar açúcar em casa é infração penal? Como imaginar que, a depender do contexto, falar mal de alguém é crime? Como imaginar que tomar uma fechada no trânsito, abrir o vidro e educadamente dizer, ok, vá com Deus, ato obsceno, infração penal? E estamos diante de medidas que são adotadas exigindo investigação, audiências preliminares, Ministério Público, juiz, advogados e, particularmente, com uma forma de sanção que, não sendo privação da liberdade, supostamente estamos acomodados porque é um mal menor. Não é. Eu não posso aceitar a flexibilização de presunção de inocência, já que a privação da liberdade não acontecerá e, por consequência, o direito penal vai ser acionado. Lhes peço, quanto a esse julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que é um julgamento emblemático, pensar se efetivamente você quer conviver numa sociedade onde a presunção de inocência seja flexibilizada. Porque normalmente você pensa no direito penal como direito do outro. Então o criminoso é o grande político, o criminoso é o líder de facção criminosa, é o Marcola, é o Fernando Beiramar. Só que nós temos, no nosso contexto social, crimes que estão diretamente ligados ao nosso comportamento. E se eu perguntar nesse plenário, onde eu me incluo, se você ou eu já praticamos infração penal, eu serei o primeiro a levantar o braço. Eu já pratiquei inúmeras infrações penais, nunca respondi por elas. E eu tenho convicção absoluta que aqui todos nós estamos na mesma situação. Se você já falou mal de alguém, se você já assistiu às videoaulas sem autorização que estão postadas no YouTube, e sempre me perguntam, ora, que aulas maravilhosas, bacanas, estão lá sem a minha autorização. Então, naturalmente, em algum momento um ilícito foi praticado, mas esses ilícitos, como diz o professor Hamilton Bueno de Carvalho, desembargador no TJ do Rio Grande do Sul, quando são praticados por nós, são socialmente aceitos. Agora, o ilícito praticado pelo outro recomenda um direito penal mais áspero. Essa é a grande preocupação. A preocupação da dissociação valorativa, dessa entropia dificultosa que traz para o direito penal um papel de vingança alheia. E natural, doutor, nós precisamos de responsabilidade porque não há mais margem para errarmos. E eu preciso construir um discurso, não demagógico, mas um discurso onde a gente possa trazer uma semente da desconfiança e uma preocupação e, obviamente, uma certa esperança por aquilo que está por acontecer. Então, o primeiro alerta, começando efetivamente
aquela parte que eu chamo de parte pedagógica da minha fala de hoje. Nós precisamos pensar no tratamento da presunção de não culpabilidade no Brasil, nos colocando certamente como pessoas que serão atingidas diretamente por isso. E eu fico pensando da seguinte maneira: eu já tive aluno fazendo prova para delegado no sul do país, reprovado na análise de vida pregressa, que é uma das etapas do concurso público, porque se envolveu numa briga, numa balada, e deu um tapa, não foi um soco, um tapa, no rosto de uma outra pessoa, conduta deplorável. Tivemos um termo circunstanciado, formulado pela autoridade policial, e no juizado especial, o Ministério Público ofereceu como transação o pagamento de uma cesta básica. Não foram duas. Uma cesta básica, algo em torno de R$180. Ele pagou a cesta básica, esqueceu daquele momento nefasto na sua vida, se formou, começou a fazer concurso, foi aprovado, e no último momento que a análise de vida pregressa, a banca examinadora entendeu que ele não teria cabedal moral para assumir o cargo de delegado, por ter se submetido a uma transação penal em juizado especial. Só que eu preciso fazer um pequeno parêntese. O artigo 76 da Lei dos Juizados, lei federal, afirma que aquele que se submete a uma transação penal não tem maus antecedentes e não é reincidente. Vale dizer, a nossa presunção de não culpabilidade continua incólume. E como uma banca de concurso, na esfera meramente administrativa, rompe o vetor da presunção de inocência e se sente à vontade de reprovar essa pessoa. Como imaginar que agora, no nosso cenário social, esta flexibilização a um princípio constitucional pode acontecer e nós simplesmente aceitaremos esse status quo como se fosse algo bastante trivial? Ora, doutores, percebam o seguinte: o artigo 20, parágrafo único do Código de Processo Penal afirma que informações de qualquer investigação não podem ser apontadas na certidão de antecedentes criminais. Eu não conheço a realidade do estado de vocês, mas no meu estado, a Bahia, eu posso dizer com propriedade: qualquer inquérito policial ou termo circunstanciado remetido ao fórum será apontado na certidão de antecedentes. Mas tem um ato importantíssimo da nossa convivência, com todo respeito a qualquer profissão. Mas até para dirigir Uber, eu preciso apresentar a minha certidão de antecedentes. A partir do momento que a minha certidão de antecedentes está negativada, eu precisaria me socorrer à Defensoria Pública, para que o judiciário seja provocado, para que uma ordem judicial seja emitida, para que seja então executada e devidamente cumprida, e, consequentemente, com o ineditismo da minha certidão de antecedentes, eu consigo me reincluir no contexto da sociedade. Ora, doutor, quantas pessoas ou que percentual de pessoas tem a condição de fazer essa análise, essa arquitetura, esse arquétipo tão dificultoso de todos os atos que precisam ser cumpridos para que ela volte a ter um direito consagrado no Código de Processo Penal? Como violar uma lei federal de maneira tão objetiva, de maneira tão automatizada, e ninguém, absolutamente ninguém, se insurge? Nós construímos um procedimento numa das unidades federativas que viola o Código de Processo Penal, arrebenta a presunção de inocência, constrói uma fissura social quase que imperdoável, e particularmente isso é comum. E não falamos disso no nosso dia a dia, porque o direito penal só é lembrado quando ele passa a lhe incomodar. Então, muito cuidado com essa pretensão nossa de colocar esse elefante branco numa loja de cristais que arrebenta absolutamente tudo, como se fosse uma solução para os nossos problemas sociais. É natural imaginarmos que existem crimes que precisam ser combatidos, existem pessoas que precisam ser encarceradas, mas a simbologia do direito penal não pode ser a linha mestra para que alguns sejam alçados a grandes cargos da República e vendam a ideia em uma sociedade despreparada que direito penal é a solução dos problemas. Não é, não foi, não só aqui, como também no direito comparado. Agora, como desgraça pouco é bobagem, da década de 90 para cá, tivemos outros ensaios quanto à justiça penal do consenso. Mais recentemente, o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, no ano de 2017, editou uma resolução, a resolução de número 181, entabulando no Brasil o chamado Acordo de Não Persecução Penal. O que isso significa em linhas bastante objetivas? Em crimes com pena mínima de até 4 anos, para que você tenha uma ideia, o roubo simples tem pena mínima de 4 e pena máxima de 10.
em delitos com esse patamar e cuja ofensa ao bem jurídico, provocando algum tipo de prejuízo, não ultrapasse 20 salários mínimos, o Ministério Público pode oferecer ao suposto autor do fato uma medida alternativa, que, se for aceita, evita o oferecimento da denúncia. E, adimplido o acordo, o inquérito policial existente será arquivado. Então, o Ministério Público inova no ordenamento, com todo respeito, eu tenho sérias desconfianças quanto à constitucionalidade dessa resolução. Como diz o professor Rômulo Moreira, que é procurador de justiça no estado da Bahia, num país que vive de medida provisória de resolução, para que Congresso Nacional? Congresso atávico, apático, paralítico, que não dá a resposta necessária, e as instituições constituídas acabam reagindo ao status quo e se antecipando naquilo que está por vir. O ministro Sérgio Moro, assim que saiu da magistratura, ele entabulou o chamado projeto anticrime. Eu tive a oportunidade de escrever sobre o projeto anticrime, 134 páginas sobre esse projeto, e destacando individualmente as minhas desconfianças quanto aos itens da proposta. Porque, doutores, sempre que me perguntam em qualquer palestra ou em qualquer unidade federativa que eu visito se há solução, a minha resposta quase que automática hoje é: desde que respeitemos o sistema democrático. E o diálogo no sistema democrático é o pressuposto para que as coisas funcionem. Então, um ministro com um cabedal político dificilmente visto, com índice de credibilidade e aceitação social de 62%, ou seja, mais expressivo do que o próprio presidente da República, que não chegou à casa dos 40% ainda, e que poderia trazer ao Congresso Nacional uma proposta de reforma, de fato, para modificarmos o status quo de um Código de Processo Penal que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 42. E esse ministro me traz uma proposta pífia, uma proposta já desidratada pelo parlamento, uma proposta que não ataca os principais argumentos da ineficiência do nosso sistema. Veja se o discurso lhe é familiar. Inclusive ontem no voto do Barroso, no julgamento da execução provisória. Qual é o grande bode expiatório da paralisia do Poder Judiciário? Os recursos protelatórios apresentados pelos advogados. Então, eu, como advogado, carrego no ombro uma certa responsabilidade que me é atribuída pela mais alta corte por uma suposta irresponsabilidade na gestão do sistema processual penal. E eu não aceito esse rótulo, porque esse rótulo é mentiroso. Doutores, o projeto do Moro deveria, então, atacar a raiz do problema. Se o problema está nos recursos, no excesso de recursos, que ele reformasse o capítulo de recursos, higienizando o sistema e obstando que os recursos previstos em regimento interno de tribunal também sejam utilizados com tanta frequência. Sabe quantos artigos do projeto do Moro atacam o sistema recursal? Nenhum. Ou o Moro não visualizou o problema, ou o vendeu como tal, mas não tinha competência jurídica para poder atacá-lo. Isso é de uma irresponsabilidade crônica. E nós repetimos isso no dia a dia, quer dizer, que o maior problema foi detectado e ninguém se aventurou a resolvê-lo? Será que o parlamento não está discutindo a reforma do capítulo de recursos do Código de Processo Penal? Como imaginar que continuaremos com esse bode expiatório que nos foi apresentado, simplesmente na suposição de que essa é a melhor maneira de resolver o sistema? Doutores, pensem comigo, nós hoje temos uma absoluta antipatia com perda de tempo. Aliás, se você tem no seu celular uma paralisação da internet, se você passa um WhatsApp e a pessoa lê e demora de responder, a ansiedade lhe toma por completo. Você imagine, dentro de uma pretensão de efetivação do comando da sentença condenatória, se daqui a 4 ou 5 anos, uma mente brilhante não vai vender a seguinte ideia para a sociedade: não aguentamos mais esperar que o Tribunal de Justiça confirme a condenação. Então vamos executar a sentença do juiz de primeiro grau, porque essa é a melhor maneira para trazer a resposta que a sociedade pretende. Será que isso não vai ser vendido no futuro próximo? Aí vocês vão dizer: Nestor, talvez. Eu posso lhes dizer o seguinte: com certeza. Porque o ministro Barroso, adotando uma tese apresentada pelo professor Vladimir Aras é procurador regional da República, é um ilustre baiano, uma pessoa que eu respeito muito,
mas tem uma longa lista de discordâncias. E perceba que discordância não precisa gerar sequela. Em que pese discordar do Aras, eu o convido frequentemente para dar aula nas pós-graduações que coordeno. E o Aras defende a execução provisória da sentença emanada do júri. O doutor falou com maestria sobre o tribunal do júri. Qual é o argumento do professor Vladimir Aras? Ele nos diz: os jurados são soberanos. Se uma sentença condenatória emanar do júri, o Tribunal de Justiça do Pará não poderá absolver de imediato quem foi condenado pelo júri. No máximo que o tribunal poderá fazer é invalidar a decisão e remeter o réu a um novo júri. Então, como quem foi condenado não pode ser de pronto absolvido pelo Tribunal de Justiça, executemos provisoriamente a sentença emanada do júri. Ora, doutores, por gentileza, essa defesa acadêmica tem precedente no Supremo Tribunal Federal. É aquilo que eu venho rotulando de execução provisoríssima. Só que esse direito é o direito de gabinete, é o direito de carpete, de ar-condicionado, é o direito que é aplicado por aqueles que nunca pisaram no plenário do júri, aqueles que não têm a menor ideia daqueles que são clientes da persecução penal. Isso não é discurso de advocacia, muito pelo contrário. É discurso de uma vivência daqueles que estão no dia a dia com a sociedade, com os clientes da investigação e do processo criminal, e que acompanham a forma de administração da persecução penal. Será que vocês acreditam tanto na qualidade daquilo que nós produzimos nos fóruns do Brasil, para que você confie a sua presunção de inocência, a sua liberdade, aquilo que nós iremos trazer como resultado da discussão da demanda? Será que realmente... Excelente. Veja, aqui, atenção redobrada. Doutor, agora eu entendi o porquê você falou quando tivemos esse barulho. Realmente é um barulho interessante. Mas vejam, só um pequeno parêntese, para eu não me desconcentrar. Será que nós iremos aplicar, como o doutor indicou, o princípio da confiança na figura do órgão jurisdicional para que bens jurídicos essenciais sejam eventualmente violados? Doutores, nós temos hoje estudos muito sérios acerca do resultado das demandas penais feitos por universidades inquestionáveis, não só no Brasil, mas no mundo, onde se percebe claramente que o resultado da demanda muitas vezes não envolve a interpretação do direito. Nós tivemos uma análise nos Estados Unidos, salva a memória, pela Universidade de Berkeley, acerca da concessão de livramento condicional para pessoas que estavam em condições jurídicas idênticas. E começaram a mapear o estudo de 1.200 casos, o porquê do êxito da decisão judicial em algumas situações, concedendo livramento, e em tantos outros negando. E as variáveis não eram variáveis jurídicas, não se estava discutindo o comando da norma, o que se estava discutindo é o elemento decisório, e percebendo claramente o seguinte: se o juiz profere a decisão na segunda ou na terça-feira, logo depois das 10 horas da manhã, que era o horário do lanche, o índice de êxito era superior a 80%. Já se a decisão fosse proferida numa sexta-feira à tarde, antes do expediente do lanche, ou seja, antes de eu injetar no meu organismo elementos essenciais para que o ímpeto de beligerância fosse abandonado pelo ímpeto de consenso, o índice de êxito era inferior a 30%. Uma juíza no estado de Goiás, concluindo o seu mestrado, ela fez uma análise que eu também achei sensacional, publicada essa semana e com chancela do CNJ. Ela acompanhou 604 casos de acordo. E ela conseguiu, na vara, 2 pequenas salas de 6 metros quadrados. 302 acordos foram administrados na sala A e 302 acordos administrados na sala B. Na sala A, era servida água às pessoas que sentavam para consensuar, e na sala B era servido suco de uva. Custo para o Estado por cada audiência onde era servido o suco de uva, R$ 1,79. Depois de um ano mapeando, descobrimos o seguinte: na sala onde era vendido, melhor, onde era oferecido cordialmente suco de uva, 74% das hipóteses chegaram a acordo.
Na sala onde era servida apenas água, 49%. Então, o comportamento, a aptidão e a paciência para ouvir, e principalmente o trato do organismo, foi essencial para a aplicação do direito. Isso não tem nada a ver com o vade-mecum, isso não tem nada a ver com os manuais que lhes são apresentados. Eu tinha hoje pela manhã a celebração de um acordo penal importantíssimo. E eu já sabia que um dos envolvidos era torcedor do Flamengo. Mas vocês não têm noção como ontem eu estava esperançoso para o Flamengo massacrar alguém, né, meu? Me desculpe, doutor. E isso aconteceu, e hoje pela manhã, não para minha surpresa, mas numa convicção clara de um elemento objetivo, o acordo foi celebrado. Então, doutores, percebam, desconfiem da realidade do direito de toga, o direito de gravata e de paletó. Estudem. Pensem numa realidade de consenso que vai ser a realidade dos próximos anos. Uma realidade que já foi sinalizada pelo próprio Ministério Público. Nós não conseguimos mais administrar o sistema prisional brasileiro. Mais de 800 mil presos, nós colapsamos. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo. E a um custo altíssimo, mas com resultados de eficiência frustrantes. Então, precisamos de alternativas ao direito penal. E em todas as palestras onde eu me faço presente, eu tenho inaugurado 2 itens ainda que têm me incomodado no dia a dia. Hoje eu tenho uma filha de 12 anos, óbvio que eu penso no futuro, mas no futuro prodigioso. Me incomodo muito com a violência, me incomodo muito com o tratamento da segurança pública. Compareço a quase todos os convites que me são fornecidos para que existam discussões sérias, até porque os jovens que estão saindo dos bancos de graduação, às vezes assumem uma postura e um comportamento mais autoritário do que aquelas pessoas que eram criticadas quando você meramente estudava. Então, essa realidade hoje é uma realidade que nos permite dizer, estamos reproduzindo o mesmo modelo. O Einstein dizia o seguinte, estupidez é aplicar o mesmo comportamento sempre e esperar um resultado diverso. Nós precisamos corrigir o rumo, e a correção de rumos exige uma reflexão comportamental. E 2 itens que eu preciso obrigatoriamente alertá-los. O Drauzio Varela, que é médico, mas tem uma vivência importantíssima no sistema prisional, trabalha há 20 anos pro bono na penitenciária feminina, trabalhou em Carandiru, no estado de São Paulo, até Carandiru ser implodido. O Drauzio aponta na trilogia Carandiru, Carcereiros e Prisioneiras, a realidade social do cárcere brasileiro, mas principalmente numa prevalência de plateia feminina, o tratamento dado às mulheres no estabelecimento prisional. Visite uma penitenciária feminina, não deixe de se oportunizar essa vivência. É uma experiência necessária para todo aquele que estuda direito. Boa parte das mulheres, a esmagadora maioria, isso não é, por favor, esse efeito simbólico, isso é concreto, são números, respondem por tráfico de drogas. Mas não por ser a chefe do crime organizado, mas por tentar entrar no estabelecimento prisional masculino para poder levar droga para o marido ou para o companheiro, ou porque começou a vender droga porque o provedor da casa foi preso e a responsabilidade familiar estava nos ombros dela. E, por favor, nunca diga que você jamais praticaria uma infração penal ou se comportaria da mesma maneira, porque você nunca passou por aquela experiência. Então, precisamos refletir hoje se realmente esse é o tratamento que vamos dar ao tráfico de substância entorpecente no contexto atual do país. Ora, o Drauzio afirma e alerta com muita precisão que a mulher presa é abandonada até pela mãe. E esta realidade me preocupa muito, porque as mentes mais brilhantes com quem eu convivo, no Ministério Público, os delegados de polícia, estão voltados à apuração e ao, entre aspas, combate do tráfico de substância entorpecente. Quando o filme Tropa de Elite 1 estourou no Brasil, eu recebi em Salvador o autor, um dos 3 autores do livro Elite da Tropa, que foi a fonte de inspiração para o filme Tropa de Elite. E naquela época veio imprensa até da NASA para poder cobrir a palestra. E eu imaginei que receberia na minha cidade o Capitão Nascimento. Armado, coloca todo mundo no paredão, fuzila,
traficante bom é traficante morto e congênere. E me surpreendi substancialmente com o discurso apresentado, porque eu tive algumas perguntas formuladas. A primeira, se ele era ou não favorável a abolício crimes para o tráfico de drogas, se ele era favorável não à autonomia, e sim à independência da polícia, para que a polícia fosse desapartada deste mal nefasto que é o Poder Executivo, em alguns momentos, e também se ele era favorável à unificação da Polícia Civil com a Polícia Militar. E, ao formular as perguntas, quando ele abordou a questão da independência, ele disse que não, nós não temos cultura democrática, segundo ele, para a polícia ter independência tal qual acontece com o MP, mas não aprofundou a questão. Ele se mostrou favorável à hibridização da Polícia Militar e da Polícia Civil, com a desmilitarização da Polícia Militar. E quanto a abolício crimes para o tráfico, ele foi bastante duro comigo, mas eu entendi o porquê, talvez por minha pouca cultura à época ou por desconfiança da minha pergunta. Mas ele diz o seguinte: nós estamos uma pergunta muito trivial, muito boba, muito pedestre, muito superficial, indagarmos sobre abolício crimes do tráfico. Nós não precisamos discutir isso. O que nós precisamos discutir é como a sociedade quer ter acesso à substância entorpecente. Porque a época do ápice do cartel de Cali e do cartel de Medellín na Colômbia, os Estados Unidos investiram 10 bilhões de dólares no combate à produção de cocaína na América do Sul. 3 anos depois do investimento, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e os órgãos de segurança chegaram à seguinte conclusão: a droga continua chegando em maior quantidade, mais pura e mais barata. Então, simplesmente torraram 10 bilhões de dólares numa política de combate absolutamente ineficiente e que gerou milhares de mortes, principalmente na Colômbia e, por que não dizer, na própria Bolívia. Agora, uma outra reflexão importante mais recente. Na Alemanha, ninguém tem dúvida que a polícia alemã é uma das mais eficientes do mundo. E os peritos em Berlim fizeram um ensaio que eu entendo interessantíssimo. As pesquisas disruptivas, aquelas que lhe tiram aí da zona de conforto, desse assento, muitas vezes, onde você se coloca prostrado, aceitando aquilo que nos é passado. Mas eles começaram a pesquisar, na sexta e no sábado, por reação química, nos esgotos de Berlim, para chegar à conclusão de quanto se cheirava de cocaína naquela cidade. Isso por reação química nos esgotos, sexta e sábado, porque são os dias da semana onde mais o cidadão, a pessoa comum, consome droga. E chegaram à conclusão, depois de 1 ano de pesquisa, que eram cheiradas naquela cidade 20 toneladas de cocaína. E naquele mesmo ano, a polícia apreendeu apenas 1 tonelada. Vale dizer, a polícia alemã, que é uma das melhores aparelhadas e uma das polícias mais eficientes do mundo, no combate ao tráfico de cocaína, tem 5% de êxito. Alguém se arrisca a dizer qual é o êxito da polícia brasileira? Alguém se arrisca a dizer que é possível, de fato, continuarmos a imaginar que o aparelhamento da polícia e dessa zona de beligerância com o tráfico é a melhor solução para esse gravíssimo problema? Os Estados Unidos hoje interferem drasticamente no Oriente Médio. E a intervenção dos Estados Unidos, notadamente pós-guerra do Iraque, no entorno, principalmente no combate ao Talibã, fez com que uma realidade dura fosse apresentada, principalmente a um governo republicano como o do Donald Trump. Em alguns países, o único apoio às tropas americanas é dos agricultores, mas que plantam papoula, a substância essencial para a fabricação de uma das drogas mais letais do mundo. E sabe qual é a orientação das tropas? Não adotam nenhuma providência quanto às plantações, para que o apoio às tropas não seja perdido naqueles países. Vale dizer, a lógica da conveniência faz com que um dos países que vende a ideia de combate ao crime, que certamente seduziu o nosso presidente, apoie traficantes no mundo. Nós temos colonizações formuladas via substância entorpecente, como aconteceu na Índia e na China. E continuamos discutindo em 2019 que a melhor maneira para o combate ao tráfico de substância entorpecente é formulando intervenção. Como imaginar que o caçado, entre aspas, o suposto corrupto Michel Temer, no último ano do seu mandato,
autorizou a intervenção no estado do Rio de Janeiro ao custo anual de todo o orçamento da Polícia Federal. Pensem da seguinte maneira: se por acaso ocorresse um abolício crimes amanhã para o tráfico de drogas, e se todas as grandes mentes do Ministério Público, das polícias, voltassem os olhos para o sistema de corrupção que acontece nos crimes contra a administração pública, o que seria desse país daqui a 5, 10 anos? Será que seria uma solução ou continuaremos a discutir? Veja, eu não sou favorável ao tráfico de drogas, é bom que se diga, muito menos ao consumo de substância entorpecente. Eu não estou vendendo a bandeira de que o tráfico de drogas deve ser aplaudido e que o consumo de crack, de cocaína, de heroína é algo bem visto e socialmente aplaudível. Não é isso. Mas nós precisamos colocar a matéria e enfrentá-la de frente, tão somente pelo contexto que as políticas até aqui adotadas, inclusive com a nova lei de drogas, que é de 2006, não conseguiram em nenhum momento amainar a inflação, que é a inflação do tráfico de substância entorpecente. Eu tenho uma cifra simples: Salvador, que é a minha cidade natal, passou por 10 anos seguidos como a capital do desemprego no Brasil. Nós perdemos uma geração de jovens por o tráfico de substância entorpecente. E hoje temos alguns bairros na cidade onde a polícia simplesmente não entra. Nós temos as facções também se empoderando e simplesmente dominando territórios. É uma realidade também da minha cidade natal. Mas, particularmente, a forma como nós estamos tratando esse gravíssimo problema, me parece que é uma forma muito mais midiática, vendável, de votos, tratando com o fígado um problema que tem que ser científico. E, obviamente, não existe solução fácil para problema difícil. Agora, doutores, lhes trago também uma outra inquietação, ainda com relação à justiça penal do consenso. Nós admitimos, sim, que o consenso é uma realidade. Eu sou entusiasta da percepção de consenso desde que nós mudemos o procedimento. Nós vendemos para vocês a ideia de que o inquérito policial é um procedimento inquisitivo. Na fase do inquérito não tem contraditório nem ampla defesa. Mas como é que eu vou admitir que a base do consenso seja a confissão do suposto autor do crime? Ela, então, vai ser o estopim para que eu ofereça uma pena antecipada, sem o processo regular, mas não exercer contraditório e ampla defesa na fase do inquérito. Isso é inimaginável. Doutores, eu tenho um caso agora que eu acompanho. Saiu no Fantástico, com bastante repercussão, foi no meu estado. Eu estou advogando para uma das partes, e eu tenho 2 testemunhas de idoneidade inquestionável, que dizem o seguinte: estávamos a menos de 1 metro do suposto autor do crime, e nós afirmamos com convicção, perante qualquer juiz ou tribunal, que esse sujeito não proferiu nenhuma palavra injuriosa que alegam que ele teve dentro de um contexto de ira ou de raiva. As filmagens não têm áudio, porque eram câmeras de segurança do condomínio, e eu levei as 2 testemunhas até a autoridade policial. O delegado, detalhe, meu ex-aluno, me disse o seguinte: professor, infelizmente, nós não ouvimos testemunhas de defesa na fase investigativa. Nós ouvimos testemunhas para revelar a autoria e a materialidade, não para demover a pretensão acusatória. Ora, doutores, por gentileza, para que exista um discurso de equilíbrio, eu não posso ser um entusiasta da justiça penal do consenso se as regras na fase investigativa não forem alteradas. É inimaginável que nós continuemos nesta via de mão única, com um inquérito blindado, um inquérito em si mesmado, conduzido sob a égide, me parece, da Constituição de 37, autoritária, onde o país vivia, infelizmente, uma ditadura, e transmudamos para a Constituição de 88 e me parece que nada se faz na fase investigativa. É esse inquérito que vai ser o pivô de um acordo de não persecução penal? É esse inquérito que vai me permitir sentar numa mesa de negociação e indicar que o acordo não pode ser tão áspera, porque uma qualificadora pretendida não foi demonstrada, porque uma causa de aumento de pena evidentemente não é pertinente, ou que existem atenuantes ou causas de diminuição favoráveis ao investigado, mas que não foram vistas pela autoridade investigante? É inimaginável. Eu não posso admitir que essa condução persecutória fórceps não tenha resistência da parte defensiva para que o sistema seja melhor amoldado. Precisamos de uma regra de equilíbrio, onde a atividade de um julgamento mais sintético, ela pressupõe respeito aos direitos e garantias fundamentais.
E para isso o inquérito precisa ser reformulado. Nós precisamos sim que o respeito às garantias, não garantias de impunidade, e sim de exercício de direitos, e não abra mão dos seus direitos, porque a lógica de punição exemplar, ou quando o punido é o outro, tem sido de uma aceitabilidade, de uma apatia social tremenda. Nós abandonamos os co-cidadãos, quando ele é o culpado e quando o seu direito está preservado. Mas quando o nosso direito é colocado na berlinda, aí nós nos insurgimos. Visitem o que está acontecendo no Chile, visitem o que está acontecendo na Argentina, na Venezuela e no Peru. Nós temos uma conturbação social extrema nos países da América do Sul, e que está batendo na nossa porta, me parece exatamente no sinônimo ou na sintética análise da Revolução Francesa. Estavam amolando a guilhotina na praça e os nobres encastelados nos palácios dando festa e sambando na beira do precipício. É o que nós estamos, infelizmente, diante de celebrar no Brasil. Uma grave crise pela má gestão das ferramentas e por discursos que não são tão sérios para reequilibrar a composição de forças, para que a justiça penal do consenso possa chegar ao Brasil com um certo equilíbrio. Não top-down, a fórceps, como se quer, mas sim numa discussão um pouco mais sensata, para que o direito processual penal possa servir, como diria Frederico Marx, como movimentação da Constituição Federal. E eu chego ao final dizendo o seguinte, doutores, muito cuidado com essas autoridades faraônicas, com as autoridades emblemáticas de rede social e congêneres, porque, como dizia Milor Fernandes, infelizmente já falecido, mas um país que precisa de heróis sequer merece ser salvo. Muito obrigado.